Boa noite, gente amada do Senhor. Que a graça e a paz de Cristo continue a ser derramada sobre nós todos, porque nesse momento do culto, a gente não valoriza por causa do pregador ou de quem quer que traga-nos a palavra. Nós valorizamos esse momento de culto porque nós calamos nossos lábios em oração ou em louvor, em clamor e precisamos ouvir a voz do nosso Deus. Portanto, para remirmos o tempo, porque de fato os dias são maus, abra a Escritura Sagrada juntamente comigo, primeira carta de Paulo aos irmãos de Corinto, mais uma vez, só que eu gostaria que você prestasse atenção, no capítulo 10, eu iria até o verso 13, mas é necessário ir até o verso 14, então 1 Coríntios 10, de 1 a 14. Nós continuamos a série, baseando-nos em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, com o tema maturidade, evidentemente maturidade cristã. E evidente que as 8 oportunidades que temos num mês, como é o caso do mês de maio, cultos matutinos e cultos vespertinos, não abrangerão todos os 16 capítulos da primeira carta. Por isso nós selecionamos textos, como hoje de manhã, o presbítero Nelson trouxe uma porção, no primeiro domingo trouxemos outra porção, e assim será, e peço a sua atenção. Se você não se motivou a reler novamente a primeira carta de Paulo aos Coríntios, faça isso. Em 16 dias você consegue ler os 16 capítulos, se você apenas ler um capítulo por dia. Diz assim a palavra do nosso Deus, 1 Coríntios capítulo 10, versos de 1 a 14. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito que o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. O texto de Números fala 24.000, mas não há nenhuma contradição. É questão apenas de cálculo. É um número enorme. Verso 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, isto é, comum a qualquer pessoa, mas Deus é fiel, e não permitirá ou não decretará que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento. Para quê? De sorte que a possais suportar. Portanto, verso 14, meus amados, fugi
da idolatria. Feche os seus olhos mais uma vez. Aqui está a tua santa palavra, ó Pai Redentor bendito, e nós precisamos aprender com ela e receber maturidade dela. Ilumina-nos. Santo Espírito, mais uma vez, tem compaixão de nós. Com certeza, na nossa vida há tantas coisas que podem encher nossos pensamentos, deixar nosso coração pesaroso e, portanto, nos desviarmos exatamente desse momento para aprendermos a Tua palavra. Então, ó Pai amado, que eu não seja empecilho para o ensino, mas que Teu Espírito, com ação poderosa, penetre em nossos pensamentos, aplique e, de fato, coloque a Tua palavra em nós. Ajuda-nos assim essa noite, em nome de Cristo. Amém. Maturidade cristã. Meus irmãos, existe uma máxima ou algo que é padrão na vida de alguém que foi salvo, redimido. E esse padrão é, enquanto estivermos vivendo do lado de cá do céu, isto é, na vida terrena, todos nós estaremos em franco crescimento de maturidade. Sempre vamos precisar de mais maturidade. Você não prega, não abre a Bíblia, não ensina para outra pessoa maturidade, porque você já tem toda a maturidade. Muito pelo contrário. O Senhor está nos moldando, só que algo nós precisamos perceber, essa maturidade tem que ser um crescente, e não apenas algo que você diz, não me sinto tão maduro para tal situação, e portanto o estagnar da fé é que vai caracterizar a vida de muitos irmãos e irmãs. Biblicamente isso não é assim, aliás é um alerta, se você não cresce em maturidade cristã, ao longo da vida, seja na questão da idade, seja na questão das provações, lutas, tribulações, e principalmente seja na questão de demonstrarmos aquilo que cremos, aquilo que manifesta para nós razão da nossa vida, isto é, o nosso Deus, interagir e demonstrar e vivenciar o que a tão grande salvação fez em nós, em Cristo Jesus. Ver-nos a santidade, ver em nós, perdão, a santidade brotar de dentro para fora, obra do Santo Espírito, a Trindade agindo. Isso tem que ser plausível, palpável, visível. Um crente verdadeiro não estagna na fé. Um crente verdadeiro não regride. Mas eu preciso afirmar a verdade, um crente verdadeiro sempre está em lutas para ter mais maturidade. Eu lembro que na primeira mensagem, falando de 1 aos Coríntios, primeira não, eu creio que eu preguei a segunda, agora eu não estou lembrado nessa série. Eu iniciei 1 aos Coríntios aqui na nossa igreja. E eu trouxe que a igreja de Corinto era uma igreja muito complicada, cheia de dificuldades. E o que mais eles precisavam era entender: cresçam em maturidade. E quando você encontra aqui essa porção dos 14 primeiros versos de 1 Coríntios 10, o que você tem? E o tema que eu gostaria de objetivamente perseguir com os irmãos, o tema é esse: maturidade cristã é não repetir o pecado dos outros. Isso. Ouvindo assim parece fácil. Então eu vou ser maduro se eu não repetir o pecado dos outros? Sim, mas deixa eu formular de outra forma. O pecado do outro não é desculpa para você errar. Agora a coisa complica. Eu falei a mesma coisa, o mesmo tema. Quantas vezes, e eu queria dizer só vocês, quantas vezes eu e vocês ficamos com raiva, ira e pecamos, e para nos sentirmos melhores falamos, mas todos fazem isso, por que você está olhando só para mim? O pecado do outro não é desculpa, não é razão, não é motivação para que eu peque. Por isso que esse texto, Paulo vai tratar com os irmãos de Corinto exatamente isso.
A maturidade cristã é não repetir o pecado dos outros. Você prestou atenção à leitura? A gente sempre tenta, na leitura da Escritura, dar ênfase para que todos prestem atenção. E eu queria ver com os amados, exatamente, antes da nossa conclusão, 4 pontos. Isso mesmo, 4 pontos. E dentro desses 4 pontos, verificar exatamente, já que o tema é maturidade cristã, é não repetir o pecado dos outros, como é que isso acontece? Como isso vai surgir? Eu falei 4 pontos porque a conclusão é uma aplicação. Mas fique com os 3 da explicação e o último é a nossa conclusão. Primeira coisa, se você gosta de anotar, esse é o momento. Se maturidade cristã é não repetir o pecado dos outros, primeiro, como não repetimos o pecado dos outros? Os 5 primeiros versos que o apóstolo Paulo chamou, exortou, amorosamente, como pastor novamente, ele chama esses irmãos, é uma ligação daquilo que ele já vinha falado no capítulo 8 e no capítulo 9, que o tema é liberdade cristã. Em outras palavras, em 8 e 9, bem resumidamente, ele estava dizendo, você realmente é livre em Jesus, mas a sua liberdade não pode ser ocasião para você dar brecha para o pecado. Se você faz isso, você precisa amadurecer. E, portanto, Paulo inicia com essa palavra. Na nossa tradução, no verso 1, diz, ora, irmãos. O ora aqui pode ser trocado por pois, portanto. Então, ele está ligando o ensino anterior. E a primeira coisa é essa, como é que eu não repito o pecado do outro? Observe a vida dos irmãos do passado. Os 4 primeiros versículos falaram isso, amados. Se você prestou atenção na leitura, eu quero poupar o nosso tempo e ir direto para o ensino. Os 4 primeiros versos, dentro desse bloco dos 5 primeiros, nos mostram isso. Repare que Paulo fala do povo de Israel do passado. Ele fala exatamente desde que eles foram libertos do Egito e como foi toda aquela maratona, ou melhor dizendo, caminhada intensa no deserto. Seja entre a primeira vez que chegaram à terra prometida e por não creram, foi decretado por Deus uma geração inteira morrer, uma geração inteira, ficando apenas seus filhos e 2 daquela geração que creram na primeira vez que os 12 espias, lembram disso? Olharam pela primeira vez a terra prometida, que era exatamente como Deus havia dito. Só Josué e Calebe. Todos os outros daquela geração morreram sistematicamente por conta do pecado durante 40 anos de deserto. Então quem entrou na terra prometida? Seus filhos, aqueles que estavam vivos na ocasião e outros que com certeza nasceram durante 40 anos de deserto, mas apenas, repito, daquela geração, Josué e Calebe. E Paulo pede para o povo de Corinto olhar para aqueles irmãos. Versos de 1 a 4. Eles tinham, amados, aqueles nossos irmãos do passado, eles tinham a presença e o cuidado de Deus. Lembra da nuvem os cobrindo e preservando do calor durante o dia? Lembra a chamada coluna de fogo durante a noite, os aquecendo, os guiando? E que em hebraico é uma única e mesma palavra, Shema, a presença, a radiância de Deus estava ali. É incrível que também Paulo vai dizer nesses primeiros 4 versos que eles tinham uma aliança com Deus. Eles tinham privilégios. Esses privilégios os ligavam a Deus. Deus fez um pacto com eles. E é por isso que Paulo quer continuar explicando. O tema anterior que eu falei, do capítulo 8 e 9, é a liberdade cristã, e todo o crente deve se desembaraçar do pecado terreno e correr para o prêmio. É exatamente no capítulo 9 que ele fala que devemos buscar galardão. É exatamente no capítulo 8 que ele fala que nós devemos, como atletas, correr para o alvo.
É exatamente, agora eu gostaria que você visse o último verso do capítulo 9, o 27, onde ele usa a linguagem atlética para dizer que a nossa corrida precisa de empenho. E são essas as palavras no verso 27 do capítulo 9. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Todas as palavras são de atletismo do tempo do apóstolo Paulo. Luta, batalha, treino, capacidade, leia-se maturidade. E Paulo entende, pela iluminação e inspiração do Espírito Santo de Deus, que para que os irmãos de Corinto tivessem maturidade, eles precisavam lembrar do que Deus fez com o Israel do passado. E nós também, por isso que o Antigo Testamento é prioritário para nós. O Antigo Testamento conduz-nos às promessas e o Novo Testamento o cumprimento. A Bíblia de um crente completa não tem só o Novo Testamento, tem principalmente o Antigo. E veja como Paulo maravilhosamente aplica o Antigo Testamento a uma realidade neotestamentária de uma igreja primitiva. Diga-se de passagem, uma igreja com muitos problemas, que precisava de maturidade cristã. Anote aí, maturidade cristã só vem com a aplicação da palavra de Deus. Bom, muito bem, como é que eu não repito o pecado do outro? Eu tenho que observar a vida daqueles irmãos do passado. Quando então Paulo faz essa ligação, capítulo 8, capítulo 9, para o capítulo 10, que eu disse que essa palavra ora pode ser substituída pela palavra pois, ele então vai passar a explicar. Ele explica o seguinte: a própria Escritura vai dar exemplos básicos de pessoas que não exerceram autocontrole ou domínio próprio na questão da idolatria e por isso não conquistaram o prêmio, a soberana vocação. O que é que isso tem para nos chamar a atenção? Os irmãos de Corinto, basicamente, lembram que eles tinham divisões e contendas? Havia uma grande divisão, além daquelas que vimos na última vez que eu preguei aos amados. A grande divisão entre os fortes na fé e os fracos na fé. Bom, os fortes na fé eram os hiperespirituais, eram aqueles que se achavam acima de qualquer medo ou receio mundano. Eles podiam, por exemplo, era o caso deles, ir nas festas pagãs da cidade de Corinto, podiam e sabiam que estavam comendo ali carne sacrificada, eles podiam ver as orgias das sacerdotisas cultuais dos templos pagãos, fazia parte da cultura de Corinto, eles podiam ver que os adeptos a essa religiosidade pagã da época se deitavam, tinham relações sexuais com essas então sacerdotisas, mas eles iam para essas festas e diziam: somos fortes na fé, o mundo não nos domina. Em contrapartida, o outro grupo, se um é forte, outro grupo só pode ser os fracos na fé. Os fracos na fé ficavam escandalizados e diziam: o que é isso? Eu tenho que fugir desse negócio. Deus me livrou desse mundo. Eu não posso ficar brincando, andando na beirada. Evidentemente, o texto ou a aplicação no capítulo 10, os 14 versículos que lemos, Paulo está dirigindo especialmente para os irmãos chamados fortes. Porque, na verdade, eles não estavam sendo tão fortes assim. Crentes fortes são maduros na fé. Crentes fortes não causam escândalo aos fracos. Tem crentes fracos. Em Corinto tinha. Hoje, em nossa igreja, tem. Eu confesso a vocês que, na maioria do tempo da minha caminhada cristã, eu me sinto um fraco na fé. E tem vezes que eu me escandalizo com aquilo que os fortes, aspas, bem gigantes, praticam. Era isso que Paulo estava sendo usado por Deus para tratar. E qual o caminho? Vou repetir. Primeiro, como você não repete o pecado do outro, observe a vida
daqueles irmãos do passado. Não quero que ignoreis, como ele começa no verso 1. Paulo quer ter certeza de que eles não deixarão de perceber a importância disso, desse exemplo que ele quer dar na vida deles. E aí, ele convida, olhe a vida desses irmãos. Então, atenção nisso. Segunda coisa, perceba os privilégios que eles tiveram. É o verso 1 a 4 agora. E eu posso resumir os privilégios que Paulo diz, que são dois meios de graça, 2 sacramentos que conhecemos, batismo e celebração da ceia. Uai, mas em Moisés, quando eles estavam lá andando no deserto, exatamente, preste atenção a como o texto diz. Se você ficar olhando o texto, você vai compreender a explicação. Parece que o nosso querido apóstolo Paulo ele quer dizer assim: Israel realmente nos prefigura, porque quando se trata da nossa experiência de batismo e de celebração de ceia, sim, eles receberam essas bênçãos. Então, por favor, meus irmãos de Corinto, assegurem-se de que também não nos prefigure a sua idolatria. Eles tinham os mesmos privilégios que nós e eles idolatraram, eles pecaram. Nós não podemos fazer isso. Infelizmente, parece estava acontecendo muito na igreja de Corinto. E logo depois desse abuso da graça e da misericórdia de Deus, o juízo do Senhor aconteceu com eles. Quando você lê esses 4 versos, você percebe isso. E é interessante porque, olha que coisa, o novo povo de Deus, o povo de Deus a partir do Novo Testamento, vou colocar assim para ficar mais claro a divisão. O novo povo de Deus é o verdadeiro Israel de Deus, não é limitado mais à etnia, mas todo aquele que crê em Cristo Jesus, todo aquele resgatado pelo Senhor. Muito bem, esse novo povo de Deus é que é o verdadeiro Israel de Deus. O Israel que é o cumpridor das promessas feitas aos pais do Antigo Testamento. E essa identificação é justamente o que dá tanta força à advertência que Paulo vai querer aplicar aqui nisso. Parece que a ideia básica é assim: da mesma forma como a vida cristã dos crentes de Corinto começou com o batismo, da mesma maneira a libertação dos nossos pais do Egito começou como uma espécie de batismo. Mas que batismo é esse? É simples de você compreender, e Paulo quer aplicar isso. E ele passa a dizer assim, que não impediu o batismo deles. Deixa eu já falar como é que foi esse batismo. A nuvem andava sobre eles, e Paulo fala isso nesse texto. Eles atravessaram a pé seco o grande mar. Eles passaram no meio de 2 colunas de água. A nuvem os seguia. Eu não quero que você ria agora, mas é claro que foi um batismo por aspersão. Não ria. Mas Paulo está dizendo que eles foram batizados ali, em Moisés. A saída do Egito, aquela forma, foi seu batismo. Mas isso não os impediu deles pecarem com idolatria. Paulo quer exaltar isso. Dessa maneira, eles estavam deixando de perseguir o prêmio, de querer mais maturidade, mais santidade, buscar a redenção eterna. Por isso a expressão que Paulo usa, batizados em Moisés ou para dentro de Moisés, Paulo não está tirando do Antigo Testamento, mas ele está tirando exatamente do nosso batismo cristão, neotestamentário, em que os crentes eram batizados para dentro de Cristo, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, queridos, a nuvem é que é interessante. Paulo nos apresenta como que pessoas que estiveram debaixo da nuvem passaram pelo mar.
E exatamente esses dois detalhes estão juntos. Todos foram batizados por Moisés, ou para dentro de Moisés, na nuvem e no mar. Sendo a nuvem em cima e a parede do mar, como eu disse, em ambos os lados, quando atravessaram o Mar Vermelho. Aquele foi o batismo deles. E é por isso que Paulo, de forma parecida, ele vai narrar a experiência de Israel. Também foi com um pão milagroso. Mas que pão era esse? Êxodo 16 fala que eles comeram pão do céu, nome? Maná. E eles beberam de uma água miraculosa, Êxodo 17 ou Números 20, as duas vezes onde sai água da rocha. E Paulo diz que essa rocha era Cristo. E ele fala, eles alimentaram-se espiritualmente. Sem dúvida, Paulo estava fazendo uma analogia, uma tipificação da ceia do Senhor. Todos comeram a mesma comida espiritual. O Senhor Jesus, em João 10, diz àqueles fariseus no seu tempo, que o verdadeiro pão do céu é o Pai que dá, estava falando dele, que quem comer dele nunca mais é a ter fome, quem beber dele nunca mais terá sede. E onde isso prefigurava no Antigo Testamento para o povo de Israel? A água que saía da rocha, a rocha que pela primeira vez foi ferida. Na segunda vez Moisés devia falar a rocha, e ele ficou muito irado, e não falou, feriu de novo a rocha. E a água saiu mesmo assim. E o pão, representando Cristo, era o maná. Vocês percebem o batismo e a ceia ali? Por que Paulo está fazendo essa ligação, essa analogia? Ei, irmãos, os irmãos do Antigo Testamento tinham marcas da sua fé. Foram batizados e participaram de uma ceia. Cristo era a pedra espiritual que os acompanhava. Eles tinham privilégios. Observe a vida dos irmãos do passado, perceba os privilégios que eles tinham. E agora, olha o verso 5. Esse verso é a nossa dobradiça para podermos entender o restante do texto. Eu peço que vocês leiam o verso 5, irmãos. A uma só voz, por favor. Agora, esse verso 5, dentro da nossa porção, como não repetir o pecado do outro? Observe a vida dos irmãos do passado, perceba os privilégios que tiveram e agora, por fim, compreenda que a prática da vida deles não agradou a Deus. É exatamente o que está nesse verso 5. Deus não se agradou da maioria deles. E eles morreram mesmo. Morreram no deserto. Quem? Toda aquela geração incrédula que eu já disse. E é esse o ponto que Paulo quer que eles prestem atenção. Agora os irmãos de Corinto e nós também. Nós falamos muito do Deus de amor, mas o mesmo Deus de amor é o Deus da justiça. Nós falamos muito da longanimidade e benignidade infinita de Deus que extrapola o céu. Mas esse mesmo Deus açoita, corrige o filho que ama. E muitas vezes, e eu creio que é a nossa época, por isso que nossa época agora, eu estou falando dos fins dos tempos. Os fins dos tempos começaram desde que Jesus subiu aos céus. Então estou ampliando, não apenas nossa geração aqui, na nossa cultura brasileira, no século 21. Eu estou falando da última dispensação, que é aquela que vai ver o Senhor voltar. Os últimos dias são aqueles que há 2000 anos foram inaugurados. E por isso Cristo pode voltar a qualquer momento. Esse nosso tempo de vida tem sido um tempo onde muitos crentes, muitos de nós, onde você e eu mesmo, muitas vezes temos simplesmente não amadurecido na fé e imitado o erro dos irmãos do passado e o erro desses irmãos de Corinto. Por isso Paulo está dizendo,
Compreenda que a prática da vida deles não agradou a Deus. Deus trata a pecaminosidade do seu povo severamente. Ele não vai deixar nada escondido. Você fica talvez aterrado com aquelas mortes, e a lista que Paulo vai dar a partir do versículo 6 é só a desgraça do tratamento de Deus sobre o seu povo de Israel do passado. É morte, pecado, morte. E você fica talvez com a tentação de dizer, aquele Deus era horrível, tirano e sem amor. O Deus do Novo Testamento é outra história. Eu tenho que te dar uma má notícia. O profeta Malaquias já havia sido boca de Deus quando Deus disse, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Mas ele trata severamente o nosso pecado. Sabe qual é a ideia central nesse verso 5? Em tudo isso, o que Deus queria usar Paulo para ensinar aqueles irmãos e a nós também, é que assim como Deus não tolerou a idolatria de Israel, os desvios de Israel, a desobediência deles, da mesma forma, a idolatria, a brincadeira com a santidade na vida dos coríntios não seria tolerada. E nós nos enganamos muito se achamos que Deus vai tolerar a nossa displicência. Não vai, amados. E por isso nós precisamos nos agarrar na advertência. Esse texto todo é de advertência, de chamada de atenção. Aliás, a palavra no grego vai aparecer muito nítida um pouco mais à frente. Então, o nosso primeiro ponto é esse. Como não repetimos o pecado do outro, observe a vida dos irmãos do passado, perceba os privilégios que tiveram, compreenda que a prática da vida deles não agradou a Deus. Segundo bloco, segundo ponto. Como a história pecaminosa dos irmãos do passado é útil para que eu, então, cresça na maturidade cristã, versos 6 a 10. E aqui, Paulo dá a lista do tratamento de Deus com aqueles irmãos. O versículo 6 começa dizendo, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. E aí, a partir disso, ele vai dizer o que nós não devemos fazer, conforme aquilo que os irmãos do passado fizeram. Por favor, olhe essa palavra exemplos. No grego é tipos, tipós, né, seria, mas tipos. O jeito que Paulo usou a palavra, as melhores traduções seriam essa, um exemplo dissuasivo, para dissuadir você de uma ideia errada. É um padrão de advertência, não é apenas o exemplo. Eu podia fazer um desenho de um bonequinho, aquele famoso cabeção, risquinho, 2 riscos o braço, 2 riscos a perna. Já viu isso? E aí eu vou pedir para a nossa professora Lisângela fazer o mesmo desenho. Ela olha lá, vai dar risada, claro. Ela tem mais capacidade artística do que eu. E vai até fazer um bonequinho, uma cópia melhor. Eu dei para ela um exemplo. Ok? Certo? Pedagogicamente, está certo. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que esse exemplo aqui, e veja que ele está colocando no plural, nossa tradução foi bem traduzida, exemplos. Portanto, no plural ele está dizendo eventos ruidosos, ruído ruim, que servem para admoestação, que servem para advertir os outros. É isso que Paulo está trazendo aqui. Então, por favor, entendam como a história pecaminosa dos irmãos do passado é útil, porque são exemplos daquilo que não temos que fazer. Exemplos para não fazer. Quando hoje é o dia das mães, né? Quando mamães que têm filhos falam assim para o filho, para a filha, não faz isso, porque senão vai acontecer aquilo. O que acontece? O filho desobedece e o aquilo acontece. Não é incrível?
E a gente diz, meu Deus, parece que essa mulher tem olhos em todos os lugares. Já viu isso? Isso tem nome. Tornar a mãe uma deusa poderosa, empoderada. Ai, mãe, praga de mãe, essas coisas. Não, é apenas uma mulher prudente, que talvez errou mais que os filhos e sabe, ó, isso pode acontecer. Paulo está fazendo a mesma coisa. Por favor, aprendam com esse exemplo para não fazer. Não façam. Agora, por que eu tenho que aprender com a história da pecaminosidade daqueles irmãos do passado? Porque é útil. Versos 7 a 10. Passa os seus olhos. Você vai descobrir que é porque nos mostra o erro que não devemos repetir. Verso 6, não cobiçar. Verso 7, não idolatrar. Verso 8, não praticar imoralidade. Verso 9, não ponha o Senhor à prova. E o verso 10, não murmure. Você percebeu? É assim, claro. Só que dentro disso, Paulo vai aplicar as situações históricas que aconteceram. Como é que a história pecaminosa dos irmãos do passado me é útil? É útil porque existe consequências, mesmo eles sendo o povo do Deus vivo, quando eles vivem de maneira pecaminosa. Tem consequência. Olha o verso 6. Eles desejaram o que era mal. Sabe o que é que Paulo está relembrando aqui? Números 11. E é triste isso, porque Deus não parecia suficiente para eles. Eles reclamaram, nessa sequência, Paulo vai lembrar, que eles reclamaram de falta de comida, e ficaram com saudades dos alhos, cebolas e pepinos do Egito. Eles disseram, não aguentamos mais comer esse pão que desce do céu. É brincadeira? Eu estou cansado de milagres. Você imagina isso? Eles falaram isso. Então, no verso 6, na verdade, Deus parecia não ser suficiente. E insatisfação na vida de um crente é um pecado horrível, segundo a aplicação de Paulo, olhando o Antigo Testamento para os irmãos de Corinto. Será que eu sou sempre alguém insatisfeito? Verso 7. Colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus, e aí vem a palavra conhecida, idolatria. Isso corrompe o coração e a vida. Êxodo 32. Eles sim idolatraram, você pode lembrar, tanto no começo, entre os 40 dias e noites, que ficou lá no Monte Sinai, Moisés, para receber as tábuas da lei, eles não aguentaram e conseguiram envolver Arão e fizeram o bendito bezerro de ouro, e aquilo levou a orgias sexuais, isso é que é terrível. Verso 8, não cuidar do corpo, por ser ele o instrumento que usamos para glorificar a Deus, não fazer isso resulta em morte. O que é isso? Imoralidade sexual. Número capítulo 25. Só que o interessante é que, em número 25, se eu não estiver enganado, projeta, por favor, só para eu lembrar se é isso mesmo. Verso 1 de Números 25. Me parece... Isso. Pronto, só o verso 1 é suficiente. Aconteceu que eles estando no deserto, eles andavam perto de várias populações, e tinham moabitas, e os homens de Israel, e olha, o texto não fala se eram homens casados ou solteiros, fala de prostituir-se com as filhas dos moabitas. Isso mesmo, me deu vontade, pego essa mulher, levo para minha tenda e tenho intimidade com ela. Assim como acontece hoje, seja na internet, virtualmente, seja fisicamente, por causa daquilo que chamamos profissionais, homens e mulheres, do sexo. E eles tomaram lá. E foi terrível. Terrível essa imoralidade sexual. Porque o verso 8 fala que caíram num só dia 23 mil.
Verso 9: não provoque o Senhor, isto é, o colocando à prova, isto é, reclamar no meio das demonstrações de cuidado de Deus, é zombar dele, e isso é terrível, amados. Números 21, depois você lê. Mas eles tinham acabado de receber uma vitória, e eles já saíram reclamando de porque estavam cansados de andar. Verso 10, reclamar das ações de Deus contra o pecado traz destruição. Em Números 16, projeta por favor o verso 1, só para que eu não erre, minha mente já errou outras vezes, isso mesmo. Corá era da tribo de Levi, e ele se juntou com Datã e Abirão. Eles queriam tomar o lugar de Moisés, dirigir o sacerdócio, porque perceberam que quem dirigia e tinha a presença diante de Deus era Moisés e Arão levita. Então, se a gente tomar o sacerdócio, a gente vai conduzir esse povo para onde a gente quiser. Então houve essa rebelião. Bom, sabe qual foi o resumo? Deus simplesmente matou a eles e seus familiares. O povo ficou irado com aquilo, assim, primeiro com susto, pediu para Deus ter misericórdia, e depois ficou irado. Por que vocês mataram? Bom, é reclamar das ações de Deus contra o pecado. Trouxe destruição, diz o verso 10. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Deus os matou. O que Paulo está fazendo? Irmãos, olhem os nossos queridos do passado que tiveram muitos privilégios. Eles tiveram marcas, comunhão, a aliança de Deus estava sobre eles, foram batizados, num certo sentido participaram da ceia, coisas essas que nós hoje fazemos, e são marcas da nossa comunhão. Por isso que uma das coisas que acontece quando alguém é disciplinado de maneira eclesiástica, ele é cortado de participar, enquanto estiver na disciplina da celebração da ceia, mas não de estar com os crentes. Venha porque você precisa ouvir mais, ser mais quebrantado para ter mais maturidade. E quando isso não acontece, significa que cede a todo o desejo do seu coração. Paulo está dizendo, mesmo eles tendo privilégios, os privilégios não os livraram dos seus pecados. Então cuide, irmãos de Corinto, cuide, irmãos da Unida de Suzano, cuide do seu coração, busque mais maturidade. Bom, nós vimos 2 pontos até agora. Primeiro, como não repetimos o pecado do outro. Segundo, como a história pecaminosa dos irmãos do passado é útil para nós. Então, é óbvio o terceiro e último ponto antes da aplicação final. O que eu devo fazer com esse conhecimento? Versos 11 a 13, o final do nosso texto, 11 a 14, aliás, final do nosso texto. O que Paulo conduziu aqueles irmãos a fazer? Primeira coisa, olha o verso 11, agora eu preciso que os irmãos leiam. O que diz o verso 11, por favor? O que ele está falando? O que você faz com esse conhecimento? Primeira coisa, não despreze o aviso. É isso que, em resumo, o verso 11 está dizendo. Ele usa de novo a palavra exemplo no verso 11. Você percebeu? E exemplo aqui, só relembrando, é um exemplo dissuasivo, é padrão de advertência, como está no plural novamente, eventos ruidosos que servem como admoestação ou advertência para os outros. Mas aí a palavra advertência está aqui, não está? No original, é chamar a atenção para algo, é uma repreensão, é uma exortação.
Sabe, ferramenta de Deus para fazer você ser maduro na fé é a exortação. Nós estamos vivendo num cristianismo tão, deixa eu achar uma palavra bem teológica, Nutella, que se você for repreendido por qualquer pessoa, para o seu bem, irmão, você fica com raiva, ira, briga com a pessoa e chega às raias de vou trocar de igreja. Nós estamos numa geração, nós, não retórico, nós estamos numa geração muito superficial na maturidade cristã. Nós não aguentamos o tranco. Quase que dá vontade de dizer, o cristianismo é para os fortes. Não, o cristianismo é para os fracos. Porque quanto mais fraco você for, mais você vai depender de Deus. Se você quer dar uma de forte, você não vai aguentar. Porque você não tem força em você, capacidade de lutar contra o pecado por você mesmo. Você não tem como produzir maturidade por você mesmo. Nós precisamos ouvir isso e aprender. Eu não posso desprezar esse aviso. Israel não serve de um modelo para os coríntios. Em vez disto, estas coisas que Paulo mencionou, que acabaram de ser narradas, elas aconteceram a eles a título de exemplo, mas foram escritas como advertência para nós. Assim está sendo indicado aqui o motivo de Deus ter determinado que estivessem nas Escrituras. E essa frase aqui no verso 11 é maravilhosa. Dá para ter uma ideia do entendimento de Paulo, de que tanto os eventos históricos quanto a narrativa registrada na Bíblia não são simplesmente história ou textos isolados da Escritura. Em vez disso, por detrás de todas essas coisas estão os propósitos eternos do Deus vivo, de que desde o início Ele conhece o fim e que, portanto, Ele entrelaçou essa prefiguração nesses textos mais antigos por causa do povo escatológico final, nós, o povo dos fins dos tempos. Veja que é assim que termina o verso 11, de nós outros sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Nós é que vamos ver o cumprimento de todas as promessas finais, e a grande promessa é, eu voltarei. Quem disse isso? Tomamos a ceia e relembramos isso a cada ceia. Por isso que é sério tomar a ceia, com alegria, adorando ao Senhor que nos salvou, mas você está dizendo, eu creio que Ele vai voltar. O tribunal está pronto, minha alma passará por lá, mas o Cristo bendito me perdoou e ao longo da minha caminhada terrena, Ele está me amadurecendo, porque é isso que eu quero mais. Eu quero mais de Cristo, mais santidade, mais obediência. Eu olho para mim e eu vejo as coisas que estão desconexas, isto é, que não tem ligação com a vontade do Senhor, e eu quero mais maturidade. Você e eu precisamos viver assim. Lutando, mas precisamos viver assim. É por isso que você chega no verso 12. Bom, o que eu tenho que fazer com esse conhecimento? Verso 12, não confie em você mesmo. O que diz o verso 12? Existe um autor, Gordon Fee, que escreveu no seu comentário, e eu dei risada quando eu li. Pois é, o verso 12 e o verso 13 é o que mais a cristandade conhece, o contexto não. Mas esse verso 12 e 13 usamos à torta e à direita. E é verdade. Só que dentro do contexto, se você está acompanhando com atenção, o verso 12 quer dizer isso. O que você faz com todo esse conhecimento da situação de Deus tratando o passado de Israel, aquele abuso dos privilégios? Não confie em você mesmo. A menção aqui desse verbo pensar, aquele que pensa que está de pé, remete exatamente ao início do capítulo 10. Os irmãos do Antigo Testamento pensavam que estavam de pé. Eles pensavam, mas eles murmuraram, eles cometeram idolatria, imoralidade, toda aquela lista.
Aqueles que pensam que a sua participação nos sacramentos cristãos os coloca acima de qualquer perigo no que diz respeito à participação, no caso dos coríntios, daquelas festas cultuais dos pagãos da sua época. E muitas vezes eu posso ir num monte de lugar, não tem problema, eu posso assistir e ver qualquer coisa, eu posso navegar na internet livremente, não há dificuldade. Há sim. E se você for sábio, você vai cortar isso. E se você quer maturidade, você vai pegar essa advertência e aplicar à sua vida. Mas eu sou um crente maduro. Os irmãos do Antigo Testamento pensavam assim. Os irmãos de Corinto pensavam assim. Não. A advertência que começou lá com essas analogias, ali, da liberdade cristã que eu falei, do capítulo 9, e Paulo vai entrando no capítulo 10, falando do Antigo Testamento, essas mesmas pessoas podem cair, assim como aconteceu com os israelitas. Eles tinham a sua própria forma de sacramento, mas isso não fez eles pararem para pensar. Isso pode significar que também os irmãos de Corinto, do jeito que aconteceu com o povo de Israel, podem deixar de alcançar o prêmio final, nesse caso, a salvação eterna. Porque quando você não vê maturidade, quando você não vê crescimento, é possível que a conversão nunca tenha acontecido. Mas é assim que para o texto? Não. Eu quero terminar com um maravilhoso verso 13. Não há risco de cair. Como não? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, verso 14, meus amados, fujam da idolatria. Não brinca não. Se você for tentado, e você não provocou isso, e você não está brincando de mundanismo, e você não está repetindo o que o povo de Israel fez, é uma tentação comum a qualquer crente. Deus já livrou você. Ele manda suporte para você aguentar. Ele manda escape para você fugir, mesmo que demore um pouco essa tentação passar. Agora, quando você fica provocando, quando você brinca de cristianismo, está aí o texto para comprovar. Por isso que a ordem final é uma só: fuja! Não discuta, não meça força, fuja de tudo aquilo que vai se colocar no lugar de Deus na sua vida. É isso. Conclusão. Essa advertência baseada nos exemplos trágicos de Israel é uma advertência simples, direta e incisiva. Alguns pecados são tão incompatíveis com a nossa vida com Cristo, que o juízo inevitavelmente vai acontecer, significando que aquela pessoa nunca foi salva. Portanto, condenação eterna será o resultado da persistência dessa pessoa. Como você persiste? Persiste em amadurecer na fé? Você é um arrependido, você corre atrás de mais maturidade, você não brinca com os privilégios. Se for assim, louvado seja o teu nome, a tua maturidade está chegando. Agora, se não, eu peço para você amorosamente questionar a sua conversão. Em nome de Jesus, questione essa fé. Cuidado com a nossa verdade quando cremos na eleição e na predestinação, mas ela está produzindo na mente de alguns uma vida libertina, sem puxar o freio de mão, sem chamar o pecado de pecado, sem não amadurecer nunca, sempre o mesmo maldito jeito. Acorde. Mas você ainda está vivo? Eu creio que ainda há esperança, o evangelho pode ser pregado a você. Eu estou falando de atos deliberados, baseado em uma falsa segurança
que está colocando Deus à prova, como se desafiasse Deus a julgar alguém que foi batizado, que está em Cristo, que toma ceia, mas é uma desobediência afrontosa. E Paulo nos assegura, a Bíblia nos assegura, está fadada à destruição. Mas por outro lado, para aqueles que observam isso e desejam a maturidade e sabem das suas limitações, que são fracos e portanto precisam da força do Senhor, Deus é fiel para com esses, está pronto para auxiliar aqueles que suportam as provações, assegurando a eles que há uma saída. Essa tentação terá um fim, e nesse meio tempo Deus está presente para distribuir a necessária capacidade de suportar, que é apropriada para cada provação. Essa capacidade que para a nossa única resposta a ela é: graças a Deus, graças a Ti. Amados, em nome de Jesus, a maturidade cristã é nós não repetirmos o pecado dos outros. Leia de novo esse texto. Ficará bem mais claro para nós a partir de hoje. Feche os seus olhos, mesmo assentado. Eu quero que você ore por sua vida e por sua família. Eu quero que você aproveite essa noite e sonde seu coração. Tenha compaixão de nós, Senhor, e dá-nos a coragem de confessar diante de Ti o quanto precisamos sermos mais maduros. Perdoa nossas negligências, perdoa nossa hipocrisia, perdoa as nossas incoerências em relação a obedecer a Ti. Ouve o Teu povo clamando e tem misericórdia. Não nos deixa continuarmos a pecar mediante tantas advertências. Deliberadamente, não mais. Em nome de Jesus.